Oi amigos, tudo bem? Bom, pra quem tá aqui pela primeira vez, eu sou Isabel Nascimento. Imparcialmente Santista, seja muito bem-vindo. Pra quem ficou me mandando mensagem falando que eu só falo nas vitórias, cadê o vídeo da derrota, que isso, aquilo, o final de semana foi muito confuso, tanto que vocês viram que essa semana eu não postei vídeo, toda semana tá um pouco enrolada por algumas questões familiares e tal, mas eu tô aqui hoje e o que foi bom de ter esperado um pouquinho todo o abafo, né, tudo acabado o jogo, é que eu tenho bastante anotação de uma maneira completa, né? Não só do jogo dos 90 minutos, mas também do pós-jogo, também do Sampaoli, também de várias coisas. Então vamos lá. O jogo de ontem, né, seria um jogo, eu acho que uma das maiores provas de que o Santos tá bem no campeonato. Seria aí sim, né, que todo mundo fala, mas ganhou de quem? Só do Goiás e do Avaí? Não, seria uma prova de mostrar que o Santos não ganha só do Goiás e do Avaí, não desmerecendo essas equipes, até porque eu acredito que como são pontos corridos, os pontos que a gente perdeu ontem seriam iguais aos pontos que a gente ganhou, perderia do Goiás ou do Avaí. Mas o jogo começa com aquela escalação que a gente espera, que não que a gente às vezes deseja, né, mas que a gente espera do Sampaoli jogando fora de casa, 3 zagueiros, ele coloca o Veríssimo de lateral e tira o Vitor Ferraz. Isso causa um pouco de estranhamento, mas ele entra até com o Felipe Jonathan, ele coloca o Soteldo, o Derlis, o ataque normal, e a zaga ele dá essa pequena alterada. No meio de campo, o Sanches e o Pituca, tudo continua mais como a gente imaginou, e já é muito complicado a gente imaginar o que o Sampaoli pensa para os jogos. No primeiro tempo até que começa um jogo um pouco equilibrado, o São Paulo com receio do Santos, né, com muito medo do ataque do Santos, ele começa a marcar muito alto, pressão alta, e o Santos não consegue sair dessa marcação do São Paulo. Então os primeiros 15 minutos é um jogo truncado, o São Paulo marcando alto, e o Santos até ali, o Everson, acho que foi um jogo até que ele se embanana um pouquinho, porque ele tenta sair com a bola de umas maneiras e não consegue. Fazer aqueles toques de bola ali, entre eles os zagueiros, e por o São Paulo tá marcando muito alto, mas deixa uma pressão maior, o estádio lotado, Morumbi, é clássico, acabaram acontecendo alguns erros que podem ser cruciais em outros jogos. Mas de maneira geral, o Santos ele consegue ali criar alguma outra oportunidade apenas nos contra-ataques. No primeiro tempo, uma coisa muito importante para o jogo, né? Depois que a gente acaba o jogo, a gente percebe. O Aguilar toma um cartão amarelo que ele não merece. E isso torna ele um zagueiro com muito receio, né? O Aguilar, eu acho que ele é muito perfeito quando ele consegue tirar a bola, ele vai com precisão, ele dificilmente ele é expulso, ou ele é agressivo, e acaba tornando o Aguilar com medo. Até acho que foi no jogo contra o Avaí, que o Alisson toma um cartão logo de começo e torna o jogador medroso, né? Sem fazer aquela entrada, porque você perdeu o primeiro cartão. E ainda deixa ele meio bravo, porque o primeiro cartão foi perdido de uma maneira que não deveria, não foi para amarelo. Então o Aguilar amarelado, a primeira boa chance do São Paulo tem aos 15 minutos. E olha só que absurdo, né? Que coisa assim de outro mundo. A primeira boa chance do São Paulo é um escanteio. É um escanteio, bola parada, o Reniel cabeceia sozinho e infelizmente, né, ele não conclui gol. O Santos vai ter alguma outra chance no primeiro tempo, principalmente aos 36, eu tô aqui com o caderninho, por isso que eu tô olhando. Aos 36 minutos, com o cabeceio ótimo do Veríssimo, até o Veríssimo fala, né, até os jornalistas falaram, o Veríssimo não faz uma ótima partida como zagueiro, ou como zagueiro barra lateral, mas acaba fazendo um jogo ofensivo bacana no primeiro tempo. E o Pituca depois, né, aos 43 minutos, Pituca que todo mundo reclama, eu já questionei ele muito aqui, por mais que eu goste muito do Pituca, eu falo que um dos defeitos dele é a não ter uma boa finalização. O Pituca chuta de fora e no rebote o Sacha pega aquela bola bem de centroavante mesmo, e aí termina perfeito o primeiro tempo pro Santos, né, porque o São Paulo ali tenta fazer o jogo dele, não deixar o Santos jogar, o Santos consegue jogar, termina o primeiro tempo com 1-0. Resumo do primeiro tempo. Eu gosto do jogo do Felipe Jonathan, o Soteldo ficou um pouco apagado, até porque o Soteldo foi muito bem nos últimos jogos, então era óbvio que o São Paulo iria tentar imobilizar ali o nosso Soteldo, mas em termos gerais o Felipe Jonathan foi um nome que eu gostei no primeiro tempo. Segundo tempo, né, outros 500. O Hernanes ele é colocado, depois até as alterações logo no começo do segundo tempo, mais ou menos aos 12 minutos, coloca o Jean Mota. E aí, muito rapidamente, o São Paulo empata, né? Aos 3 minutos ali, acontece um escanteio, bola parada, empate do São Paulo. E aí o Santos, ele começa a se perder. Ele começa a não conseguir mais jogar com o placar que ainda não era adverso, ainda era um empate. E aí lascou.
Aí aos 11 minutos o que já tava ruim pro Felipe Aguilar, ele põe aquela mão na bola de maneira muito estranha, porque ele não tava caindo, ele não tava indo pra algum lugar, parece que foi um reflexo que ele era um jogador de vôlei um dia na vida, e aí ele foi com a mão, e aí ele bate na bola, um pênalti claro, não tem nem o que discutir. São Paulo conclui, São Paulo vira o jogo, Santos dorme. Santos morre no jogo nesse momento, o que é absurdamente perigoso, porque a gente não pode ter esse tipo de coisa. Pra vocês terem uma ideia, o Santos ele teve 10 vitórias. O Santos saiu na frente em todas elas. A gente só tomou empate contra o Avaí. O problema desse jogo pra mim, total, além de perder um clássico fora de casa, é normal. Essas coisas acontecem. Como a gente vai ganhar os clássicos dentro de casa, eu espero muito que a gente ganhe. Isso acontece. Perder esse tipo de ponto não é o problema. O problema é como o Santos reage com placar adverso. O Santos não consegue. Se o Santos não faz um gol logo no começo e não consegue manter o resultado, se ele toma um empate, o Santos se perde. E foi o que aconteceu no jogo de ontem. Aí lascou. E daí, quando tem o pênalti, a gente toma a virada, o Santos se perdeu totalmente. E até o que o Felipe Jonathan falou. A gente precisou do terceiro gol pra se entender. E até tava no 3-1, veio aquele sentimento horrível. Aquele sentimento do jogo contra o Palmeiras. Até porque o Santos não tomava 2 gols num jogo desde o jogo contra o Palmeiras, desde a goleada de 4-0. E aí o Santos fica totalmente perdido e o santista que tá assistindo o jogo fica com medo de tomar 4, 5 e a gente não pode ter esse tipo de medo. Eu acho que a gente é um time muito grande. O Santos é um investimento muito grande, jogadores muito grandes pra você ter esse tipo de medo. Por que eu acho que a gente acaba sentindo isso? Eu acho que nesses jogos, jogadores muitas vezes como ou Pituca ou Sanches, eles não conseguem crescer no jogo. Eles não conseguem, que a gente fala, né? Chama eles de termômetros do jogo. Quando o Pituca ou o Sanches não estão tão bem, acaba que todo mundo não fica tão bem. E aí vem aquela coisa, né? Vitor Ferraz, ruim com ele, pior sem ele. Eu não sei o que vocês acham sobre essa saída do Vitor Ferraz, mas muito complicado. E aí, né, tem o gol contra no fim do jogo, mas assim, o gol contra, obviamente, o gol contra, ele acontece muito porque o Santos tá pressionando, senão não aconteceria o jogo, e deixa menos feio, o que seria uma derrota quase uma goleada, deixa uma derrota quase empate. Mas eu não achei que depois do 3-2 o Santos, nossa, várias chances de quase tomar diferente, vocês vão lembrar. No jogo que a gente teve contra o Grêmio, que tava 2-1, acho que foi 2-1 pro Santos, primeira rodada, o Grêmio aqui, ó, em cima, teve cabeçada, teve Everton jogando pra caramba, Grêmio em cima, Grêmio atrás do empate. O Santos não, né? Ele toma, ele é um time medroso. Então, realmente, a partida de ontem não foi boa, o que é normal, o que acontece, mas o que a gente vai ver é daqui pra frente. E aí, né, virando a página, literalmente, a gente tem um pós-jogo terrível, muito pior do que o jogo ao pós-jogo. Como que o Giamota fala aquilo? Gente, isso me incomoda tanto. Incomoda o São Paulo ele falar publicamente as coisas do Pérez. Se o Giamota tá com algum tipo de problema, ele tem que resolver dentro, ele tem que resolver no vestiário. Fica péssimo. E daí ele ainda toma uma do São Paulo. Pra quem não viu, o que o Giamota ele falou? Não sei se contam ou não comigo. Fiz gol e assistência contra o Galo e depois nunca mais fui colocado. Aí o Pérez disse que se alguém quiser negociar é só vir na Vila Belmiro. E daí o São Paulo ele fala que ele vai colocar quem tá bem, ou seja, Giamota, você não tá bem. Então assim, uma sucessão de coisas terríveis que você vê que o time tá ou não bem internamente. Como que um time, líder do campeonato, com 32 pontos, que vai ser líder de qualquer forma, independente dos resultados do Palmeiras, como que tá esse tipo de clima dentro? Então, isso que me deixou com muito receio. A única coisa boa foi que o Pérez disse que a renovação do Gustavo Henrique tá encaminhada, então a gente espera, porque realmente é uma peça muito, muito importante do elenco. E agora, né, para os próximos jogos, a gente tem a suspensão do Aguilar, além de tudo, né? Que se a gente pode colocar uma peça, infelizmente, em erros individuais, o Aguilar foi o pior em campo. E melhor em campo, eu gosto do primeiro tempo do Felipe Jonathan, mas assim, muito difícil, muito difícil. O primeiro tempo, o jogo em forma geral não teve um melhor em campo. E então, aí com essa suspensão do Aguilar, a gente tem a possível volta aí de Cueva, né? Que negociado, o Cueva ele já fez 16 partidas no Santos, nenhum gol, ele não entra desde 26 de maio. Então o Pérez já disse que tá aí querendo uma negociação com o Cueva, mas ele disse que ele não quer empréstimo, ele quer só venda. Eu não sei quem que vai querer alguma coisa assim com o Cueva, ainda mais pra pagar o que a gente pagou pelo jogador. Acho muito difícil, beirando impossível o Santos lucrar com isso.
mas pelo menos se tiver alguma oferta eu acho que vale a pena. Então como a gente tem esse estrangeiro aí que não vai jogar porque o Aguilar está suspenso, a gente tem a possível volta de Christian Cueva no próximo jogo. Próximo jogo. Muito difícil. Próximo jogo, um Cruzeiro na zona de rebaixamento, acabou de acertar com o Rogério Ceni. Então, novo técnico, semana pra jogar, semana pra treinar. Não sei se o Rogério assume já amanhã, como que vai ser, mas vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro tá aqui, né? Então, realmente, assim, o Cruzeiro perde de 1-0 contra o Internacional em casa. Então, grande chance de sair da Copa do Brasil. Só tem o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, o Cruzeiro nunca caiu no Brasileiro, então é uma pressão absurda. Mano Menezes foi demitido. Então, realmente, assim, o próximo jogo vai ser difícil. Depois a gente tem o Fortaleza em casa, que talvez, ainda mais se perder o Rogério Ceni, talvez seja um jogo pra gente recuperar. Mas é bom que o Santos tenha. O Santos não teve no Brasileiro ainda uma sequência de 2 jogos negativos, né? 2 jogos ruins. Então, vamos esperar. Eu acho que, assim, a gente tem que aprender com os pontos. Eu falei aqui no jogo contra o Goiás, maravilhoso, 6-1, mas toda vez que a gente tomava o contra-ataque, o time ainda estava um pouco afobado, você não viu o time tranquilo para tirar a bola. Então vamos aprender com isso, o jogo grande é isso, o brasileiro é isso, tem que jogar das formas igual o São Paulo falou, ele tentou jogar como ele sempre joga e ele não conseguiu, o Santos não jogou no estilo dele. Mas eu acho que a gente tem que aprender porque ainda tem muita rodada aí, a gente tá o quê? Na 14ª rodada, ainda tem umas 3, 4 rodadas, sei lá, pra terminar o turno, ainda tem mais um outro turno inteiro e o Santos só tem o brasileiro, então tem que fazer pra merecer e tem que fazer agora. É isso, eu não sumi, eu faço vídeo na derrota também, claro que não tem dancinha, claro que é um vídeo muito mais construtivo do que só feliz, mas se você gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, a gente bateu 10 mil, ai gente, eu nem fiz o vídeo. Sério, essa semana foi muito confusa, eu nem fiz o vídeo agradecendo, somos 10 mil, gente, muito obrigada, eu prometo fazer um vídeo decente de agradecimento, porque eu fiquei muito feliz, eu chorei, eu fiquei emocionada, mas a semana foi muito confusa, eu nem podia agradecer vocês, obrigada, nossa, eu não tenho nem o que dizer, sério, são 10 mil pessoas, é um sonho isso, e mês que vem eu faço 2 anos de canal, então eu tô muito feliz, prometo, vou fazer um vídeo de verdade agradecendo, e essa semana a gente vai ter muito mais conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!